razão e proporção. A razão pode ser definida como a divisão entre dois números racionais, de modo que, como em toda fração, o segundo número sempre deve ser diferente de zero. Em uma razão A está para B, o primeiro número A é chamado de antecedente e o segundo número B é o consequente. Como exemplo de razão, podemos citar 1 está para 2, 1 está para 3 e 7 está para 10. Mas atenção, embora toda razão seja representada por uma fração, ela não deve ser lida como tal. Haja vista que essa estrutura apenas representa a razão. A proporção, por sua vez, se conceitua como a igualdade entre razões. Desta forma, em uma proporção representada assim, temos que C está para D, da mesma forma que E está para F. Nesse caso, C e F são extremos, já o D e o E são os meios. Mas atenção! A propriedade fundamental de proporção determina que o produto da multiplicação entre os meios sempre é igual ao produto da multiplicação entre os extremos. No caso acima, por exemplo, C multiplicado por F é igual a D multiplicado por E. Existem dois tipos de relações proporcionais: as diretas e as inversas. A relação diretamente proporcional se dá quando, na medida em que aumentamos a primeira das razões, a segunda também aumenta na mesma proporção da primeira. Por exemplo, o cabelo de Ágata cresce 3 centímetros em um mês, 6 centímetros em 2 meses e 9 centímetros em 3 meses. Ou seja, conforme os meses aumentam, o comprimento também aumenta diretamente. A relação inversamente proporcional ocorre quando, na medida em que aumentamos a primeira das razões, a segunda diminui na mesma proporção, ou vice-versa. Por exemplo, Ágata cortou 9 centímetros de cabelo em um mês e 6 centímetros em 2 meses. Ou seja, conforme os meses aumentam, o comprimento reduz inversamente. Vejamos um exemplo prático. Para fazer uma receita de bolo, você irá utilizar 1 colher de açúcar para cada 2 colheres de trigo. Se você já colocou 3 colheres de açúcar, quantas colheres de trigo você deverá colocar para manter a proporção da receita? O que fazemos primeiramente é separar as razões. No caso em questão, colocamos o açúcar de um lado e o trigo do outro. Assim, temos que 1 colher de açúcar está para 2 colheres de trigo e 3 colheres de açúcar está para X colheres de trigo. O segundo passo é multiplicar cruzado. E temos o seguinte: 1 multiplicado por x é igual a 2 multiplicado por 3. Ou seja, x é igual a 6. Assim, a cada 3 colheres de açúcar, você deve usar 6 colheres de trigo. Ou seja, 1 está para 2, da mesma forma que 3 está para 6. Lembra-se da propriedade fundamental da proporção? Ela pode ser visualizada nesse exemplo. Veja que os produtos da multiplicação dos meios, que é 2 vezes 3, é igual a 6. Da mesma forma que o produto da multiplicação dos extremos também resulta em 6, já que 1 vezes 6 é igual a 6.
Agora vejamos um exemplo de cálculo de relação inversamente proporcional. Um motociclista saiu de sua casa às 9 da manhã e chegou ao seu destino às 11 da manhã, pilotando a uma velocidade de 120 km por hora. Qual seria sua velocidade caso o tempo total gasto fosse de 5 horas? Entendemos que o motociclista gastou 2 horas de viagem a 120 km por hora, correto? E conforme o tempo de viagem vai aumentando, a velocidade diminui. Por isso, sabemos que essa relação é inversamente proporcional. O primeiro passo para resolver também é separar as razões. Nesse caso, colocamos a velocidade de um lado e as horas do outro. O segundo passo é inverter uma das razões, já que elas são inversamente proporcionais. No caso, invertemos as horas. Em seguida, passamos para o terceiro passo, que é multiplicar cruzado. Logo, temos que 5 vezes x é igual a 2 vezes 120. 5x é igual a 240. Isolamos o x e temos x é igual a 240 dividido por 5. Logo, x é igual a 48. Portanto, caso o motociclista gastasse 5 horas de viagem, sua velocidade teria sido de 48 km por hora. Logo, vemos que 120 está para 2, da mesma forma que 48 está para 5. Aplicando a propriedade fundamental, vemos que 48 vezes 5 resulta em 240 e 120 multiplicado por 2 também resulta em 240.